Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos aqui presentes, ao Kinan, que é meu companheiro aqui de moderação, ao professor Afonso, professor Lenin, professor Lênio. É uma grande honra, um grande prazer mesmo estar com vocês neste dia, que a gente está com o nosso programa hoje, o qual o tema é a mídia tradicional como fonte institucional de desinformação no período eleitoral em 2022. Esse programa ele é uma parceria da Rede Conecta com o Brasil 247. Eu aproveito aqui também para agradecer o espaço que o 247 nos disponibiliza, toda a equipe que está aqui com a gente, e ainda reitero o agradecimento a vocês, 3 grandes professores que estão aqui para a gente debater, dialogar sobre a questão da mídia tradicional e desinformação. Então, para iniciar essa conversa, eu vou trazer uma breve fala sobre o contexto da conversa de hoje, a contextualização. Que, como todos nós já sabemos, que após a aprovação do Brexit, da eleição do Trump em 2016, muito tem se falado sobre essa nova arma de propaganda política ideológica, que é a desinformação, também as chamadas fake news, como elas passaram a ter um destaque nas disputas por corações e mentes em toda a parte, não só no Brasil, como em todo o globo. E a eleição do Bolsonaro em 2018, ela acabou se tornando um case nesse sucesso de orquestração de metodologias diversionistas e mentirosas com fins políticos. E antes mesmo, é importante apontar aqui, do caso da Cambridge Analytica, que envolveu a campanha do Brexit, do Trump, no Brasil a mídia tradicional ela já explorava a mentira e o medo como armas de desestabilização política do país, o que acaba culminando com o golpe midiático parlamentar de 2016. 2018 foi a eleição, em 2016 a gente teve o golpe midiático parlamentar da ex-presidenta Dilma Rousseff. Então, hoje, 8 anos após o golpe, em meio a um cenário ainda mais sério de conflagração política, como será que a mídia tradicional está se comportando? Existe nas grandes redações deste país alguma legítima preocupação com a democracia? Então, neste bate-papo de hoje, vamos entender melhor como a comunicação, o direito e a antropologia têm assistido esse cenário e o que enxergam para o futuro. E a gente trouxe aqui para falar 3 referências. A gente trouxe o professor Afonso de Albuquerque, que é consultor da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo, a pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, consultor de coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, do CNPq, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, professor associado da Universidade Federal Fluminense, atuando principalmente nos temas Brasil, jornalismo, propaganda política, poder e televisão. Está o professor Lênio Luiz Steck, titular do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado da Unicinos, na área de concentração em Direito Público, membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, presidente de honra do Instituto de Hermenêutica Jurídica, membro da Comissão Permanente de Direito Constitucional do Instituto dos Advogados Brasileiros, a IAB, com experiência na área de direito, com ênfase em direito constitucional e filosofia do direito. E também o professor Lênin dos Santos Pires. A gente tem Lênio e Lênin, que é professor do Departamento de Segurança Pública e diretor do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da UF, pesquisador de produtividade 2 do CNPq. Ele atua como professor permanente dos programas de pós-graduação em Antropologia de Justiça e Segurança, bem como de Sociologia e Direito, na Universidade Federal Fluminense. Tem experiência na área de Antropologia, com ênfase em Administração de Conflitos. Muito obrigada, Kinan, pela apresentação. É um time bem de peso, como podemos ver, né? O pessoal aí, que é uma grande honra estar aqui realmente conversando com vocês 3. Então, para iniciar a pergunta, eu vou direcionar a todos. Aí vocês veem como que vocês preferem começar, se é por ordem alfabética, daí seria o Afonso, mas como vocês preferirem. Pode ser. Que depois fica o Lênin e o Lênio, que daí a gente define ali só no O, né? Quem que é? Tá bem.
Para iniciar essa conversa de hoje, eu trago aqui que as fake news, as desinformações como um todo, elas usualmente são observadas a partir do viés da propagação por meio de pessoas ou políticos, ou até mesmo gabinetes do ódio. Porém, precisamos pensar na desinformação que é também propagada pelas instituições midiáticas tradicionais. Ou seja, não é somente uma pessoa que é o presidente, não é somente um gabinete do ódio. Tem as instituições tradicionais que elas também propagam desinformação e muitas vezes são deixadas de lado, as pessoas acabam não debatendo muito sobre isso. Então, até sobre isso, quando a gente pensa nessa desinformação institucionalizada, eu recordo aqui algo que todos estão cansados de saber, todo mundo já sabe, tanto quem está aqui como eu acredito quem assiste o nosso programa, é a matéria que o Globo publicou em 2010 sobre o suposto triplex do Lula, sem provas, muito pelo contrário, ainda falando sobre problemas estruturais, toda uma questão de problemática que existia com aquele imóvel. E aí a gente tem isso, e essa que é uma matéria publicada num meio noticioso, ela vira uma das grandes armas contra das acusações ao ex-presidente. No estilo da célebre frase, não tenho provas, mas tenho convicção. Então, esse é um grande exemplo de uma acusação midiática que é levada à justiça. Então, a gente tem algo que é muito sério mesmo, que é colocado ali na mídia, e quais que são os desdobramentos disso. Ainda até no contexto da Lava Jato, recentemente eu assisti o documentário O Amigo Secreto, da Maria Augusta Ramos, que é sobre a Vaza Jato, no caso, né? Em determinado momento, o Leandro Demore, que é o jornalista do Intercept, ele relata que a assessora de imprensa da Lava Jato, ela chegou a dizer que tudo, exatamente tudo, que eles enviavam à mídia era acatado, que nunca houve nenhum questionamento, nunca teve uma devolutiva falando, será que isso, será que aquilo? Nada. Era 100% do que a assessoria de imprensa enviava era acatado pela mídia tradicional. Então, onde é que fica a investigação, né? Propaga-se o que é de interesse próprio e isso pode ter desdobramentos grandiosos, como já foi vivenciado. Aí outro exemplo também que a gente pode pensar nisso são as matérias da Veja sobre o Marcos Valério, acusando o Lula de ser um dos mandantes da morte de Celso Daniel, em 2019, né? Que eles veicularam. Este mês eles veicularam outra matéria sobre uma dita relação do PT com o PCC. Então, ao enquadramento, a gente vê que há lados que buscam, por vezes, marginalizar o campo progressista e há também, possivelmente, perigo com toda essa desinformação. Então, a pergunta que eu lanço aqui para iniciar, para os três professores, é quais riscos que a gente tem nestes casos de desinformação institucionalizada, sendo essas as mais difíceis de identificar, uma vez que elas são lançadas, por vezes, por instituições de mídias tradicionais. Então, como que a gente consegue? O que acontece? Começo eu pela ordem alfabética. Então, em primeiro lugar, queria manifestar o meu prazer de estar aqui na presença do meu colega Lenin, né, dos meus alunos, Rodrigo e Marcela, e conhecer, enfim, pessoalmente, mesmo que online, o Lênio, né, cujo trabalho eu conheço de leitor e apreciador. E, bom, sobre a questão da desinformação, dos riscos da desinformação, eu vejo que existem dois. Um é a desinformação em si, né? Particularmente quando promovida, desculpa, meus cachorros, particularmente como promovida por veículos que dispõem de credibilidade, ou deveriam dispor de credibilidade, né? Diferente do que seria, por exemplo, um gabinete do ódio, né? Que são anônimos, né? E dos quais nós não esperamos muito, né? O outro é o controle da desinformação como argumento para a censura. E esse é um segundo problema, né? Porque quando a gente fala na lógica da desinformação, né, a gente normalmente associa a desinformação a um conjunto de agentes que são esses agentes extremistas, esses agentes irresponsáveis, sem CPF, né, agentes anônimos, né? E aí nós temos todo um discurso de combate à desinformação, né, via, enfim, medidas legais e etc. O grande problema é que quando os agentes com CPF, com firma reconhecida, com autoridade pública,
desinformam, isso pode levar a uma dinâmica na qual a desinformação sancionada por esses agentes ganha status de informação e toda medida oposta, né, toda mensagem oposta ao interesse desses agentes pode ser sancionado. Né? Então, enfim, para dar andamento ao debate, essa é a minha primeira pontuação. Eu acho que o Lênio pode falar, já que é o nosso, né, tem eu da UF, tem o Afonso, né, os colegas, acho que é adequado o convidado falar primeiro. Bueno, obrigado, Rodrigo, Marcela, Afonso, Lênin. O Lênin é aquela. O meu nome era para ser assim, mas aí deu algum problema no meio. De todo modo, ficou Lênio, né? De todo modo, da justeza dos nomes, né? Aquele capítulo do Sócrates, né? Platão pela boca de Sócrates no Crátilo, né? Seria não há bem uma concepção realista das palavras, né? Mas o caso Lênin, se fosse um cara de direita, seria um escândalo para a linguagem, né? Evidentemente, né? Então, ora, os gregos, isso que o Afonso falou aí, eu concordo, né? E a grande questão é que se os gregos calculassem que haveria redes sociais do modo como fariam, eles pensariam duas vezes quando reuniram a Ágora, né, para discutir democracia. E depois disso, como já não podiam mais falar diretamente, veio a democracia representativa. E quando a democracia representativa atinge um patamar elevado, aparece exatamente um conjunto de niilismos informativos, desinformativos, um negacionismo epistemológico, um negacionismo científico, um grau zero de sentido, porque, no fundo, fake news e tudo isso são niilismos, né? É como o personagem Raskolnikov, né? Quando mata a dona da pensão lá, a usurária, e ele diz: eu cometi um gesto extraordinário. É o que Moro, é o que Deltan, é o que a mídia, que tinha acesso direto com as fontes informativas da Lava Jato, elas cometiam um gesto extraordinário a cada dia, entre aspas, né? Porque não tinha nenhum pressuposto moral, nenhum pressuposto ético, nenhum pressuposto de verdade. Havia convicções, e isso foi falado no início, não sei se pelo Rodrigo ou pela Marcela, que é a questão de que há convicção, mas não existem fatos. Mas para que fatos, se existem interpretações sobre não fatos? Então, nesse ponto, corremos risco, sim, claro que corremos risco. Como diz o Afonso, a desinformação em si e tudo o que ela representa. Eu hoje tenho pânico institucional, porque, como alguém do direito, né, preocupado com tudo isso, a questão é saber se as instituições conseguem resolver o problema. Que instituições são, uma metáfora bem tacanha que eu faço, instituições são como limpador de para-brisas. Se você não colocar do lado de fora do carro, não serve para nada. Então, essa é a grande questão nossa. Todos os dias, quer dizer, de um lado, nós temos hoje Forças Armadas, Presidente da República e Centrão. Do outro lado, o Supremo Tribunal, que é criticado mais por seus acertos que por seus erros. E que você precisa segurar. Agora, o que falta é aquilo que é o representado, que é a população, que devia estar na rua. Hoje nós conseguimos. Imagina, você bota 2 milhões de pessoas no LGBT queria mais. 2 milhões.
Você bota a Marcha dos Evangélicos, 2 milhões. Carnaval, você bota 3 milhões. Eu queria ver se a gente não conseguiria arrumar uns 10 milzinho, com a Constituição na mão, para que a gente possa ter algo para cobrar institucionalmente, porque, no fundo, ao fim e ao cabo, nós dependemos das instituições para segurar um presidente que já atravessou o Rubicão tantas vezes que já há uma ponte hoje no Rubicão, que ele atravessa todos os dias. Se não é ele, é o general fulano ou o Beltrano, seu filho ou alguém, todos os dias atravessa o Rubicão. Então, estamos em pânico institucional com relação a isso, né? Veja a importância do Supremo agora com a decisão e isso está dentro da fala do próprio Afonso, de algum modo, agora o Supremo, com relação a essa questão aí ou a Marcela que falou, veja o caso Daniel, o caso, a ligação do PCC, um fake news feito por um deputado. Veja que os outsiders construídos, forjados no âmbito da Lava Jato, do lavajatismo, que é os outsiders da política, que amaldiçoam a política, são os primeiros a acabar com a política, né? Então, bem-vinda a decisão do Supremo para fazer, isso não é censura, é a garantia da possibilidade de que a gente possa continuar na democracia, porque se eu permitir que eles façam isso, eu, sem querer fazer nenhum chavãozinho do paradoxo da tolerância, mas às vezes a gente tem que dizer algumas platitudes. Aí cabe o paradoxo da tolerância, que é ser intolerante com os intolerantes. Bom, eu quero agradecer a Marcela e ao Rodrigo pelo convite, também falar da minha satisfação de estar aqui com o Afonso, meu colega, né, de tantos anos, já trabalhamos juntos, né, na nossa Universidade Federal Fluminense, e é também um prazer estar aqui com o Lênio Streck, né, que eu também conheço como leitor, né, eu já dei aula no curso de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, hoje também dou aula na Sociologia e Direito, então os textos do Lênio são obrigatórios, ainda mais porque eu sou colega do Vladimir Luz, que foi seu orientando, então ele sempre chamou a atenção para a excelência dos seus trabalhos. É um prazer muito grande estar aqui. E sobre esse tema, eu quero, de alguma forma, aguçar aqui a lembrança de nós que somos um pouco mais velhos, né? Só um pouquinho, em comparação com Marcela e com o Rodrigo, é que, da minha perspectiva, eu acho que o Afonso e o Lênio vão concordar, a imprensa ela sempre fez isso. Ela sempre fez isso. Eu quero só lembrar para vocês o que foi o famoso debate, né, a edição do debate entre o Collor e Lula em 1989, né, onde foi um debate transmitido nacionalmente, em um momento de superação, né, de um período bastante sombrio da política brasileira. A Rede Globo de televisão, na época, a principal emissora, né, com muito mais envergadura do que tem hoje, foi e fez a edição, né, ou seja, passou novamente um debate principalmente voltado para as regiões mais interioranas do país. Então, isso revela, em primeiro lugar, um traço que me parece característico dessa nossa imprensa, que não podemos esquecer, né, que são empresas comerciais, são empresas, né, de supostos capitalistas. Depois eu posso falar um pouco mais sobre por que elas são supostos, né? Mas que têm seus interesses, né, inclusive enquanto sociedades anônimas, etc. e tal, e que atua levando em consideração, em primeiro lugar, a desigualdade social que impõe diferentes padrões de educação formal no país, né? Padrões diferentes esses que, consequentemente, né, instituem uma desigualdade estrutural no acesso às informações educacionais que, associadamente, constituem os parâmetros fundamentais para que as pessoas possam fazer análises aprofundadas e autônomas dos fatos e acontecimentos de uma sociedade.
né? Então, essas empresas que, historicamente, né, têm os seus representantes no parlamento, têm os seus representantes no âmbito dos executivos, particularmente o Executivo Federal, são grupos que atentam contra a educação pública, né, para justamente instituir essa desigualdade. Dessa forma, eles se transformarem em intérpretes da ideia do outro, intérpretes daquilo que o outro deve ou não deve saber e como deve saber. E ao mesmo tempo, eles atuam em meio a outro padrão de desigualdade, que é étnico-racial, né? Haja visto que essas desigualdades elas são toleradas cordialmente por essas elites mandatárias desde sempre, né? Mas que servem como substrato de um traço persistente das relações sociais nos nossos espaços de interação pública, como também na esfera pública de definição política administrativa. Estou falando da desconfiança. A todo tempo, o que essas instituições fazem, assim como outras, é estabelecer a desconfiança, né, como um fundamento da nossa organização enquanto sociedade. A imprensa é mais um mecanismo institucional de sua afirmação enquanto dimensão dominante da nossa forma de se relacionar política e socialmente, né? Eu quero lembrar, por exemplo, né, um outro exemplo histórico foi o arrastão na praia do Rio de Janeiro, zona sul do Rio, quando a Benedita da Silva poderia ter ganho as eleições lá na década de 90 e em favor do candidato do César Maia. Na época, um candidato que a gente não queria nem ver de perto, e hoje em dia a gente já olha de outra maneira em função do momento muito difícil que nós estamos vivendo. Mas o fato é que, naquele momento, foi um verdadeiro fake news também, né? Trabalhado com a mídia tradicional, né? No momento, vou chamar assim de mídia analógica, se vocês me permitirem esse neologismo. Enfim, eu acho que o risco que está colocado justamente é que se naturalize isso, ou seja, se naturalize essas formas de construção de verdades que, como disse o Lênin, não estão fundamentadas em nada fático, né? E que se institua como uma verdade para ampliar esse quadro de desconfiança e desinformação e, portanto, legitimando o vale-tudo. Vale-tudo do ponto de vista do que se pode afirmar sobre as pessoas, sobre os fatos, sobre as situações, e o que me parece que, quando se combina com essa questão das redes digitais, aí a coisa tende a ganhar um outro patamar, um outro panorama, em função até da velocidade com que essas verdades, não verdades, né, elas podem ser propagadas, editadas e trabalhadas para atingir determinados objetivos, né? E isso, evidentemente, vai fazer com que haja uma certa potencialização da violência, né? Primeiro, a violência simbólica, nesse caso, mas certamente com possibilidades, com grande potencialidade de transbordar para outros âmbitos, inclusive das interações corpo a corpo, né? Isso num país que se arma cada vez mais, mas a gente pode falar mais adiante sobre isso. Uma questão, Afonso e Lênin, você acha que, até que ponto vocês acham que, nesse ritmo que vai, digamos, essa banalização praticamente das tentativas ou anúncios de golpes, etc., e com tudo que está acontecendo, vocês acham que vai chegar um momento que a grande mídia vai se dar conta e vai jogar pesado, ou você acha que eles vão levar a ideia indo até o final, pensando em alimentar o crocodilo, porque ainda assim o crocodilo pode ser útil? Você quer responder, Lênin? Vai você primeiro. Tá. Eu acho, Lênin, que existe aí uma questão, que quando a gente considera de uma perspectiva histórica, né, nós temos, desde 2005, pelo menos, e progressivamente, a partir de 2014, né, uma construção da ideia de que a verdadeira ameaça, pela mídia, né, a verdadeira ameaça à democracia brasileira é Lula e PT, né?
e se criou um termo, né, que é um termo de teoria da conspiração, né, que se chama o lulopetismo. Né? O lulopetismo é essa criatura, porque é aquilo, você pode falar chavista, bolivariano, tem pessoas na Venezuela que se identificam como chavistas e bolivarianos, né? Mas ninguém se identifica como lulopetista. Né? É um termo de escárnio, né? É uma versão, enfim, um pouco mais sofisticada do Petralha, né? mais perigosa do que o Petralha. Então, o que acontece é que nós temos um processo que, desde 2000, do início dos anos 2000, né, a grande mídia vem construindo, como bem vocês disseram, desconfiança institucional. Né? E, aliás, é isso, né? O Bolsonaro ele ganhou não não ganhou apenas pelos seus deméritos, né? Ganhou porque, de alguma forma, o ambiente era um ambiente de niilismo, era um ambiente de falta de crença nas instituições. Mas acho que a grande questão aí é que, ao longo de todo o governo do PT, principalmente a partir de 2014, né, depois, durante o governo Temer, né, e ainda durante o governo Bolsonaro, o grande adversário da mídia continuou sendo o PT. Né, continuou sendo o PT. De tal forma que, quando se coloca hoje... Bom, é aquele clássico editorial que nunca vai morrer do Estado de São Paulo, uma escolha muito difícil. Né? Mas que, na verdade, não era tão difícil, porque o grande mantra da mídia brasileira é o neoliberalismo. Né? Medidas de... Então, nesse sentido, o Bolsonaro tinha Paulo Guedes e o Haddad não tinha. Né? Então, de fato, eu acho que o Lula permanece. Eu não sei se ainda para toda a grande mídia, nesse momento, é o Lula ou se já há um certo cansaço extremo do desgoverno do Bolsonaro. Mas o passivo do anti-lulismo e do antipetismo, né, permanecem presentes. E mesmo se a mídia quisesse mudar sua perspectiva, ela está entranhada no modo de atuação dessa mídia. Também acho isso. A provocação do Lênin é muito boa, porque nos permite voltar um pouquinho no tempo e lembrar que tem mais ou menos uns 2 anos, talvez 2 anos e meio, seria impossível a gente estar falando do PT com essa tranquilidade aqui. Né? Porque a coisa estava muito pesada, estava muito difícil. Foi construída, né, uma verdade sobre o PT, sobre o Lula, que estava muito difícil. Por mais que nós acompanhássemos, né, toda a história do desenvolvimento do PT, eu fiz parte do PT do passado, né? Eu era da Convergência Socialista, veja você. Bom, o fato é que a reviravolta se deu a partir, como chamou a atenção a Marcela, da Vaza Jato. Vaza Jato. E quando surgiu toda aquela discussão, tinha a figura, né, a figura do Glenn Greenwald, que é uma figura importante, por quê? Porque é um jornalista. É um jornalista que conhece o jornalismo, que é um profissional, né, do jornalismo em nível internacional e que estabeleceu, num primeiro momento aqui no Brasil, uma empresa para disputar um nicho, né, de mercado que estava vazio, que era o quê? Um nicho de mercado de um tipo de jornalismo interessado em fazer investigação com critério e com metodologia. Que eu não sou da área de comunicação, né, então não posso falar com propriedade, mas conhecendo meus colegas na universidade, tenho certeza que na nossa universidade, assim como em outras, há um debate sobre quais são os critérios, quais são as metodologias para se construir. Né? Coisa que é deturpada, né, pelas empresas jornalísticas, nos ambientes das editorações, das editorias, né? Alguns livros falam sobre isso, como acontece também, não é, Lênio, com o ambiente do direito. O direito tem lá a faculdade, tem os seus cânones, etc., e tem os seus escritórios, tem os tribunais, quer dizer, são ambientes onde aquilo que se aprende na universidade
pode ou não ser aplicado, dependendo dos interesses em jogo. Né? Então, eu acho que o nosso, para terminar aqui, assim, a provocação do Lênio, eu acho que tudo depende da forma como a gente avança num processo que é fundamental, que é a democratização dos meios de comunicação. Né? Que nós estamos falando aqui né, estamos com foco nas televisões, nos jornais, mas olha só, e as rádios? E as rádios que continuam irradiando, que continuam interagindo com pessoas que não necessariamente fizeram sua inserção nesse novo padrão de comunicação que tem a ver com esses aparatos, né, que nós temos hoje, né, os computadores, né, os telefones, a todo um público que é praticamente analfabeto funcional nesse sentido, aonde as rádios chegam e chegam pesado, e chegam a todo momento. Eu costumo escutar jogo de futebol e tem narradores que são ótimos, comentaristas, um particularmente que eu adoro, que o cara sabe muito de futebol, porém é um reacionário. E a todo momento, todo jogo, ele vai jogando um espetado aqui, outro ali no Lula e no PT, etc. Isso está em todo, sem falar das questões religiosas, sem falar, né, de outros setores obscurantistas que destilam suas próprias verdades. Enfim, eu acho que a grande questão que está colocada é se, nesse período que a gente tem para as eleições, o que nós temos de mídia alternativa, de mídia independente, poderá fazer aquilo que, por exemplo, o The Intercept fez num dado momento, que foi fundamental para a gente hoje estar podendo conversar sobre essa possibilidade de ter a disputa com o Lula na frente no segundo turno. Né? Eu, pelo menos na minha visão, isso tem a ver com essa janela que se abriu com a entrada desse grupo, que é um grupo econômico, um grupo comercial, né? Mas alternativo e que tem mostrado na prática, mas também a gente que se interessa por ler, né, as coisas que aparecem, a gente percebe que há um certo cuidado, um certo critério, a metodologia de construção da informação. Isso é muito importante. Eu adorei as respostas. Eu acredito que a partir de tudo que vocês falaram dava para puxar muitas próximas perguntas. Assim, eu fiz várias anotações e eu fiquei pensando para qual caminho eu sigo. Mas então eu vou seguir resgatando uma coisa que o professor Lênio falou ali sobre o STF, sobre como o Supremo acaba sendo mais criticado pelos acertos do que pelos erros. Eu achei essa frase muito interessante, porque essa frase me lembrou ao editorial publicado pelo Globo há um mês. Isso. Um mês e pouco, no dia 15 de junho, né? Eu escrevi sobre isso. Olha só, vou procurar, eu não li o seu texto, mas é bom que daí aqui todo mundo já vai poder saber um pouco mais sobre o que você pensa. Que o título desse editorial é Ativismo do STF representa um risco preocupante. E eu achei interessante porque eles iniciam, meio parágrafo inicia falando que o Bolsonaro ele também é antidemocrático. Mas é como se o Bolsonaro fosse antidemocrático fosse menos preocupante do que o STF. Essa é a impressão que dá. E eles vão citando exemplos ao longo do editorial que são exemplos que a gente pensa, nossa, mas é exatamente a frase do Lênio, criticado pelos acertos, que é o casamento homoafetivo, o inquérito das fake news, a questão do prazo que o ministro Barroso deu das providências do Dom e Bruno que estavam desaparecidos na Amazônia. E eles ainda trazem a frase que o Gilmar Mendes afirmou sobre o Supremo não ser partido de oposição ao governo, mas o editorial diz que a impressão transmitida seria oposta, que eles atuam como se realmente fosse um partido de oposição. E um editorial lançado em meio a uma crise entre Bolsonaro e STF, que é claramente a favor do Bolsonaro, embora tenha 3 linhas criticando o Bolsonaro, eu queria entender como que vocês observam esta alegação, e especialmente aqui o professor Lênio, que eu acho que ele vai poder começar, já que escreveu sobre isso. Juridicamente, o argumento ele é válido sobre a atitude do STF ser antidemocrática, ou é mais um caso da mídia tradicional minimizando os rompantes do Bolsonaro e indo a favor dele? Como que vocês enxergam isso? Bom, primeiro, eu escrevi mostrando que, primeiro, o Globo
não entende absolutamente nada do que está falando, né? Deliberadamente escreve com a tese dos dois demônios, né? Sempre tem dois demônios, né? Ou então a oração adversativa, né? Lênio Streck é um bom cara, porém, então o mas, porém, contudo, todavia, uma oração adversativa me coloca no mesmo patamar ou pior do que a frase inicial, ou então anula tudo que foi dito. Primeiro, o ativismo que eles denunciam não é ativismo, é judicialização, são coisas diferentes. Ativismo é behaviorismo. Mas é um tecnicismo que exatamente é problemático. É como você discutir, um sujeito está na mesa de operação e aí é difícil, ninguém quer saber da veia aorta ou a veia torta. E o grande problema é exatamente se errar a veia aorta, o cara está morto. Mas não há espaço hoje, em face dessa pós-modernidade, de textos de mais de 5, 10 linhas, porque já não se lê. Então, nós temos esse problema. Então, a própria mídia, como o Globo, ele aproveita e coloca, porque esse editorial foi reproduzido em todos os sites bolsonaristas, e aqui nas rádios, para lembrar o que o Lenin falou também, aqui no Rio Grande do Sul existe quatro grandes rádios. Uma rádio é do Bispo Macedo, que ela é só bolsonarismo todo dia. Inclusive o Juremir foi demitido de lá, o Juremir Machado. A outra é a Rede Pampa, que tem programa só bolsonarismo e só bolsonaristas. É muito difícil alguém furar essa bolha. A Pampa, a única que foi humorista, portanto, contra Bolsonaro, é a Bandeirantes, mas que, de algum modo, tem programas em que todo o tempo repete o mantra, a maior roubalheira da história. O lulopetismo, que é esse mantra que foi criado. E mais uma outra rádio que também repete tudo isso. Não existe um radialista que não seja dentro desse quadro. Com relação à grande questão aí do editorial do Globo, exatamente, ele fornece um amplo material para as críticas ao Supremo Tribunal. Eu brinco com isso. Antigamente, eu sou chato assim de elevador, né? Eu entro no elevador e aí se o cara olha para mim, não me conhece ou algo assim, pergunta: será que chove? Quer dizer, ou então sempre tem o cara que puxa assunto. Hoje o cara não mais puxa assunto sobre o tempo. Ele chega e diz para você: e esse Supremo Tribunal, hein? Ninguém aguenta mais. Quer dizer, criou-se o amaldiçoamento do Supremo Tribunal. Eu acho que foi a própria repórter da Globo, ou a jornalista Megali, ou algo assim, outro dia, ela disse que foi a Brasília, circulou por lá e ficou impressionada como há um ódio ao Supremo Tribunal. Ele foi construído deliberadamente pelo projeto bolsonariano no momento em que o Supremo Tribunal foi contra eles. Agora, engraçado é que, se você fizer olhar para trás, o Supremo Tribunal foi antipetista todo o tempo. O Brasil mudou por causa de um voto match point, que foi o voto que desempatou o caso Lula e manteve preso. Lembra o habeas corpus do Lula? Por isso que Lula não concorreu. Tudo isso aconteceu porque o Supremo não deixou. Então, o Supremo também decidiu contra a presunção da inocência. Eu fui um dos protagonistas contra isso, enfim. O caso, só no último momento, inclusive por um fato
dialético, assim. O Fachin tentou salvar a Lava Jato e, para isso, tinha que anular, e deu errado. Senão, Lula continuaria inelegível. Isso tem que ser dito. Isso tudo é escondido. Agora, claro, nós sabemos o que o Supremo fez. Agora, também sabemos o que ele acabou, por várias circunstâncias, fazendo depois, principalmente da pandemia para cá. Tem 5 grandes decisões que salvaram a saúde e a democracia do Brasil, e continua salvando. Isso é importante. Eu queria pegar uma carona aqui rapidinho, não vou me alongar muito, mas acho que a fala do Lênin é importante porque ela apresenta elementos que, olha só, o Supremo Tribunal Federal, ela é a Suprema Corte do país, voltada, né, para julgar casos, situações onde a dimensão constitucional tem que ser preservada, né? Agora, a maioria dos atores que lá estão chegaram a essa condição a partir de processos, digamos assim, políticos, né? A figura de Gilmar Mendes é uma figura icônica nesse sentido, né? Me lembro, era um engavetador, né? Era um engavetador do governo Fernando Henrique, assim como o Marco Aurélio Mello, no passado, chegou por vias do presidente Collor de Mello, né? Inclusive disse que eram parentes distantes, enfim, tem uma série de circunstâncias, e é quase como se fosse uma indicação de confiança, né, de quem está à frente da presidência da República, em função dos interesses em guardar a Constituição, em função dos interesses de manutenção da ordem econômica, da ordem política, enfim. As indicações do Bolsonaro estão claras, né? Elas são indicações para fazer com que esse Supremo ele tenha problemas no seu desenvolvimento, no tocante a enfrentar esses ditames do governo Bolsonaro. Ora, eu olho para o Supremo, aí é uma coisa muito particular. E as indicações do PT, você vai chegar lá? Bom, foram desastrosas, né? Foram desastrosas porque foram feitas com base num certo proselitismo, um discurso com base numa discursividade pseudo-militante, né, trabalhando muito mais com representações sobre o que era adequado do ponto de vista estético e não necessariamente do ponto de vista ético, né? Eu acho que esse foi um problema. Você mesmo, Lênin, era uma pessoa que se falava a respeito, né, pelo seu conhecimento, pela sua postura e tudo mais, e o PT resolveu deixar de fora que talvez não pudesse controlar muito o seu discurso. É possível que isso tenha acontecido, não sei. Mas o que eu acho interessante é pensar o seguinte, que esse Supremo tem ali figuras que, de alguma forma, se conectam com setores importantes do empresariado, da vida política, da vida cultural, etc. E eu gosto de pensar que, de alguma maneira, eles estão preocupados na manutenção de uma certa ordem. E essa ordem, eu diria que é uma ordem oligárquica. As oligarquias no Brasil, elas sempre foram preponderantes, né? Nossas elites têm muita dificuldade de se estabelecer. Por quê? Porque a elite é aquela que se coloca como uma referência, né? No mundo moderno, a elite quer ser uma referência. No Brasil, esses setores não querem ser referência de nada. Eles querem estar no topo e o resto longe, né, como objeto de benesses, como objeto de algumas concessões, né? Por quê? Porque o Brasil tem uma dificuldade de lidar com o vocabulário do direito, né? E essas oligarquias, elas preferem o privilégio. Estou falando isso por quê? Porque a grande discussão que tem com o Bolsonaro é que o Bolsonaro ele está fazendo de tudo para entrar nessas oligarquias. E essas oligarquias são refratárias, até porque ele não detém os meios tradicionais, né? As insígnias tradicionais para fazer parte disso. É um capitão, é um grosseirão, é o tiozão do churrasco, né? Ele pode casar os filhos dele com quem ele quiser, porque ele não vai entrar nesse palácio de cristal. É simples assim. E me parece que a disputa que existe hoje, do ponto de vista da política, é justamente colocar freio
nas intenções desse sujeito de, mediante a mudança na fórmula de fazer política, né, ele possa, de alguma forma, pleitear esse lugar. No momento em que ele fez esse movimento em direção ao Centrão, ele entregou, né? Ele entregou claramente o ouro ao bandido. Ou seja, sem fazer esse movimento, seria muito difícil ele levar adiante os seus planos, né? Eu acho que eu olho o Supremo muito como esse lugar, né? Esse lugar onde trava-se uma batalha que eu diria que é ideológica. Tem aí o substrato do fascismo e tudo mais, mas também tem aí, de alguma maneira, um pouco de conservação, né, dessa lógica oligárquica tradicional do Brasil. Não sei, pensando alto aqui com vocês. E também tem o instinto de sobrevivência do próprio STF, né? Sem dúvida. Claro, Sem dúvida. claro. E isso é bom, isso é um ponto para a luta institucional. Claro. Sem dúvida. Porque é isso, ser conservador hoje é um valor, né? É melhor Claro. do que ser obscurantista. Claro. Então, eu, como não sou da área de direito, eu vou fazer esse comentário pegando pelo campo do jornalismo, né? E dando conta, primeiro, da ironia, que é o fato de que a Operação Lava Jato foi saudada na sua excepcionalidade por essa mesma imprensa, né? Diante do dever maior de salvar o país. Então, e é muito interessante que essa mesma imprensa, né, se sinta muito à vontade para criticar a intervenção do judiciário na vida política nacional, quando isso foi a demanda, né? E o que é muito interessante quando a gente considera que no processo que se seguiu a Vaza Jato, né, que tornou patente a injustiça e irregularidade do processo judicial contra o Lula, né, muitos editoriais permaneceram insistindo na necessidade de manter Lula preso por razões políticas. Isso. Porque uma das coisas interessantes da imprensa brasileira é o que ela chama de corrupção é política social. Então, por exemplo, Bolsa Família é talvez o pior caso de corrupção dentro do argumento dessa mídia. Por quê? Porque se a população está satisfeita, vai continuar votando no mesmo partido e desafiando aquilo que é a ortodoxia neoliberal de cortar gasto, cortar isso, cortar aquilo, né? Agora, tem um segundo ponto só para trazer aqui para vocês também, no sentido de pensar alto, que é o poder que essa mídia se reivindica como uma espécie de poder moderador exercido na mão privada. E isso leva a que ela atue no processo, ao longo da história, ela atue como agente desestabilizador, já atuou de todos os poderes da República, né, para reivindicar para si um lugar. E uma das coisas mais escandalosas que eu acho, das demonstrações mais escandalosas que a gente tem disso, são os debates na Globo, nos quais William Bonner fala em nome da população, né? Então, isso até reforça muito aquilo que o Lenin mencionou sobre a questão da oligarquia, que é a dimensão anti-institucional da oligarquia, porque ela só pode ser oligarquia na medida em que as instituições funcionem imperfeitamente ou apenas contando com seu apoio, né? Por isso a questão da desconfiança, quer dizer, para ela poder se manter nesse lugar, ela vai estilar desconfiança para poder estar nesse lugar aí de moderação, de intérprete, né? O interessante é a minha dúvida agora é saber se o resultado, já que estava falando do Bolsa Família, se o resultado da PEC, essa PEC do arrastão, eu chamo de PEC do arrastão, pode chamar de que quiser, eu acho que o resultado dessa PEC é desastroso, no sentido de que vai emparelhar o processo, vai torná-lo perigoso. Ele, de fato, é um crime eleitoral porque ele distorce. É como dar meio chinelo, dar um chinelo e depois do voto dar o outro chinelo,
quando o cara apresenta a prova de que votou. Metaforicamente, tão forte para mim é isso. Tenho sido contestado, eu disse, não é bem assim, e eu pessimista com relação a isso. Eu acho que a oposição errou em apoiar esse pacote. A oposição devia assumir que isto está errado, porque não adianta, de todo modo, ela pode dizer, a oposição diz, olha, eu não podia votar contra porque eu não posso dizer que eu sou contra o povo. Mas, por outro lado, mesmo ela não fazendo, há uma narrativa de que quem faz essa benesse é o Bolsonaro. Quer dizer, não importa muito. Agora, inclusive, nós chegamos a um paroxismo. Não existe ninguém para entrar com ação junto ao Supremo. Você se deu conta? Sim. Se tudo é, nada é. Chegamos ao paradoxo filosófico. Como todos votaram a favor, não sobrou ninguém. E quem vai entrar em juízo? Eu escrevi já 2 textos dando todos os argumentos para mostrar que isso é inconstitucional, mas tão inconstitucional que o porteiro do Supremo despacha nas costas do cara que está chegando. Mas não tem ninguém para entrar com ação. Não sobrou ninguém, todos votaram a favor. Veja a armadilha criada pelo establishment. Isso num contexto, né, de grande miserabilidade, né? Acho Claro. que, de certa forma... Só funciona assim. Claro. É impressionante que em um pouco mais de 4 anos, né, vamos colocar aí o período do Temer também, o grau de erosão das políticas sociais, das políticas públicas voltadas para a maioria da população foi tremendo, que chegamos aí nessa situação, né? 30 milhões dentro do mapa da fome, né, novamente em nível mundial, é algo realmente alarmante, né? E eu fico imaginando, assim, eu não sei que atitude eu tomaria na condição de deputado. Pois é. Não sei, eu penso que não sei. Que é assustador. E tudo em função desse golpe de 2016, né? Ali que a coisa começa de maneira profunda. Para manter... Você ia falar, Afonso? Não, só para estar brilhante o fluxo, e só jogando de volta a bola, porque Lenin falou de oligarquia e o Afonso puxou para o jornalismo, só trazendo de volta uma coisa que o Lenin falou no começo. O que você quis dizer quando se referiu aos donos da mídia analógica, né, tradicional, como supostos capitalistas? Um pouco eu tentei desenvolver quando falei que nós não temos elite, né? Nós temos oligarquias, e essas oligarquias, desde o século XIX, pelo menos, é uma oligarquia que dá muito pouco valor à liberdade. A liberdade, ao trabalho livre. Né? Do ponto de vista tradicional, são grupos econômicos, familiares, que olham com desconfiança a possibilidade de um desenvolvimento nos marcos do liberalismo, por exemplo. O Lenin está falando bem do liberalismo. Não, estou dizendo o seguinte, que lá no século XIX, as ideias liberais representavam, né, uma mudança bastante acentuada, né, no tocante às relações sociais, às relações no mundo do trabalho, etc. E aqui no Brasil, né, as nossas instituições elas foram criadas, elas foram desenvolvidas em reação a isso, de uma tal maneira, né, que ainda hoje não há a possibilidade de um outro caminho. E, claro, isso tem a ver com a nossa tradição escravocrata. A tradição escravocrata essa, né, que está colocada no mundo do trabalho, mas também está colocada no universo da chamada segurança pública, no universo da justiça, a própria ideia de justiça, e é onde é muito difícil lidar com a diferença. Essa diferença, que é trabalhada num plano étnico, racial, estético, contamina de tal maneira o fazer cotidiano das instituições que até hoje a gente tem aí como reflexo, né, o sistema prisional como lugar onde negros, né, pretos e pardos são maioria,
aonde os lugares onde vive a maioria da população com esses traços são os lugares de controle policial, né? E não por acaso acaba resultando na quantidade absurda de mortes em função da ação policial, que, né, 75% dos mortos por ação policial são negros. O sistema prisional é a maior prova de que o Lenin tem razão. Não há, se o cara fosse capitalista, se as nossas oligarquias fossem capitalistas, eles dariam conta de que é um péssimo negócio você botar um cara e ele voltar pior. Exatamente. Se as nossas oligarquias pensassem, eles não teriam espichado a escravidão por tanto tempo. Se elas pensassem, não teriam usado o Código Penal de 1890 para perseguir escravos em vez de fazer políticas de inclusão, porque tinha uma grande massa que poderia servir como operários e preferiram deixar para as periferias, etc, etc. Se pensassem bem, eles teriam vacinado em massa já nos primeiros dias da pandemia, porque um cara como Adam Smith diria: o que você acha da pandemia? E diz assim: pô, eu vou perder dinheiro, eu quero que meus empregados não adoeçam, vacina neles. E aqui ficou se fazendo experiência, ou seja, é um protocapitalismo, um capitalismo capenga, que até mesmo nas discussões, por exemplo, dessa questão que o Afonso e o Lenin traziam muito bem, da questão de que o capitão não é bem-vindo, embora ele seja muito útil e necessário até. Por isso que a mídia, a grande mídia, essa mídia analógica, ela não consegue ir para frente e dizer: olha, deu. Porque ela ainda está presa nessa lógica, porque ainda eu alimento o crocodilo, quem sabe eu sou comido por último. Você falou do Juremir Machado, né? O Juremir Machado tem aquele livro que fala sobre as raízes do autoritarismo brasileiro, onde mostra a ação desses grupos, né, historicamente, no interior do parlamento. E eu diria o seguinte: agora eles estão fazendo a mesma coisa. Lá no parlamento eles estão com o crocodilo na coleira, né? O crocodilo agora deu mais dinheiro para a Rede Globo, já estava dando para o SBT, para a Record e distribuindo para tudo. Ou seja, e estão buscando dinheiro da viúva. Não estão preocupados em desenvolver o país, estão preocupados com o sistema universitário, não estão preocupados com a inclusão social, não estão preocupados com o desenvolvimento de emprego. Eles querem que alguém pague a conta deles. É engraçado que o teto de gastos era uma coisa sagrada e virou uma coisa de quinta categoria agora, não tem mais nenhuma importância. Quer dizer, eu gosto do sentido das palavras, né? Quer dizer, teto de gastos, anemia significativa total. Teto de gastos significa, enquanto for bom, tem que cumprir. Quando não for mais bom, não precisa existir. A gente vê aí tudo isso, né? E eu acho essa ideia de que a mídia, digamos, não é... A mídia não, a nossa elite não é efetivamente capitalista, porque acho que em nenhum outro momento as empresas brasileiras tiveram uma situação tão favorável quanto durante o governo PT, né? Enquanto aquilo acontecia, o ódio, ele prosperava. Eu lembro que tinha uma série de notícias que era boas notícias com adversativa, né? O Brasil sai do mapa da fome, né? E o Brasil é tão... os capitalistas brasileiros é o sujeito reacionário que bota um pequeno comércio, bota um funcionário, ele já compra de cara uma Hilux, e depois, quando vem a pandemia, ele não tem nenhuma reserva, etc., ele demite aquele funcionário, fecha e bota a culpa na pandemia, não foi nenhuma incompetência dele, nada disso. O cara do Uber é o empreendedor. Quer dizer, que capitalismo é esse em que o sujeito que aluga um carro de uma locadora, vai para a praça, que, com todo o respeito, as pessoas batalham todo dia, mas não é disso que se trata.
É do modo como ele compreende o mundo e vê a realidade. Ele se sente um empreendedor. Ele não é alguém explorado, nada disso. Não, ele é um empreendedor, entendeu? E você fala com um deles, ele diz: ah, o Brasil é assim porque nunca houve tanta roubalheira como o ex-presidiário que quer voltar à cena do crime. Aí, às vezes eles falam, Lênio, eu sou o meu próprio chefe. Isso, perfeito. Isso. Esse é o capitalista, esse é. Uhum. E agora nós temos esse Ubergate, né, essa revelação, né, de que o Uber subornou, enfim, governos mundo afora para garantir que ele pudesse operar a despeito dele violar diversas normas legais, né, de emprego e etc. em vários países. Né? Fui o primeiro a escrever um artigo. Quando o Uber chegou no Brasil, eu escrevi um artigo, está lá guardado, falando de um certo fetiche iluminista que se tem de alguém botar uma transportadora para transportar coisas sem ter caminhões. Mas olha só, a gente falou agora sobre a fome, né? Nós voltamos ao mapa da fome e, não obstante, nós somos um país onde o agronegócio está super desenvolvido, recebendo, né, insumos, tem representantes em tudo que é lugar, particularmente no âmbito do parlamento. Quer dizer, isso parece uma contradição, só que não é, não. Né? É porque esses setores são oligárquicos e não estão interessados em desenvolver uma sociedade civil, né, dentro dos marcos democráticos. Eles não querem um controle democrático, eles querem ganhar dinheiro, de preferência fora daqui, né, para não terem nenhum tipo de compromisso com o estabelecimento de uma nação soberana, livre. Então, acho que eu fecho um pouco o quadro. Até porque, se a gente pensar nas empresas que lucraram, a pandemia foi muito bom já para os grandes ricos, né? Os grandes ricos mesmo, eles prosperaram. Só que o problema é que o cara que não tem, como vocês mesmos citaram, que ele tem um negócio com um funcionário, eles consideram um capitalista que está prosperando, mas infelizmente ele é o primeiro que roda na crise. Mas, gente, antes de seguir, eu tenho alguns comunicados aqui, que a gente já, daqui a pouco, já vai se encaminhar para o final, que eu quero lembrar a todos e todas que nos assistem aqui no canal do 247, que a gente tem o nosso questionário para quem deseja participar da segunda etapa do nosso curso de combate à desinformação. O link está aqui na descrição do vídeo. Além dessa inscrição, que é super importante que todo mundo participe, que venha, se inscreva, que a gente vai entrar em contato, já temos várias inscrições, e aí, a partir disso, a gente está montando um time aqui bem bacana para conversar com vocês, para a gente seguir em frente. Lembrando, ano de eleição e o combate à desinformação, ele é essencial, então a gente vem um time bem completo para a gente seguir nessa. E a outra questão é que a gente também pede o apoio para o nosso projeto, tanto no Catarse ou doações pelo Pix, que também estão na descrição do vídeo. Lembrando que estamos todos aqui, ninguém está ganhando absolutamente nada financeiramente. Todo mundo está disponibilizando o seu tempo para ter uma conversa de altíssimo nível, e que é super importante, então, para a gente pegar e seguir com esse projeto, as doações, elas acabam que são extremamente necessárias. Mas, enfim, gente, eu vou seguir aqui para mais uma pergunta, porque agora, daqui a pouco, eu acho que a gente vai ter mais uma roda de conversa e depois a gente já se encaminha para o final. Que o Lênio até comentou que o capitão é bem-vindo e necessário, de certa forma, à mídia tradicional, no qual o Lenin pega e fala que ela ainda está presa nesta lógica. Então, o que eu fiquei pensando sobre isso também, né? Como a mídia tradicional, ela parece que tateia, embora ela critique muito Bolsonaro, há um certo comedimento, não é tão claro assim. Tem vezes que isso é como se eles estivessem presos, tem um freio de mão ali. E aí eu lembro que tem uma matéria da Folha que foi publicada no último sábado, no dia 16, agora de julho, que o título é Punir Bolsonaro por discurso de ódio depende de interpretação. E ela me faz questionar várias coisas, e eu acredito que vocês vão poder
tanto me ajudar como ajudar quem está nos assistindo a pensar sobre isso. Que ali está que parte dos especialistas que vê apologia ao crime em falas do Bolsonaro, que a gente já sabe, né? E a outra parte teme que esses mesmos argumentos sejam usados para censurar opositores. Tipo, até o Afonso falou um pouco atrás, lá no início, sobre a questão, por exemplo, que a própria mídia aí, o que acontece? Se eu defino o que é certo, o que é errado, será que vem uma censura? Como é que é? Será que eu coloco tudo dentro do mesmo balaio, o crime de ódio com a censura a todas e todos indiscriminadamente? E eu até fiquei pensando na morte do Marcelo Arruda, que todos sabemos que era filiado ao PT, que foi assassinado em Foz, e que no domingo passado, no domingo anterior, a chamada do Fantástico era: daqui a pouco o tesoureiro do PT é assassinado, e não se sabe se por motivos políticos, não se sabe. Quando já era público que o cara que foi lá com a arma, ele gritou Bolsonaro, mito, e atirou no Marcelo, e era uma festa com tema de Lula, e se alguém grita Bolsonaro, mito, e você está numa festa gritando a principal oposição dele, o principal opositor, como é que fica essa questão do tatear, né? E até agora a gente viu que a polícia diz que o assassinato foi por motivo torpe, então a gente vê que a polícia e a mídia, elas acabam se encontrando nisso, né? E daí o que acontece? O fato se enquadraria como um crime de ódio político? Então, a questão que eu fico pensando aqui é se isso deveria ser questionado. E recordando essa matéria da Folha que eu citei, é válido esse receio de punir o Bolsonaro e abrir espaço para a censura de todos? Ou será que há uma alternativa? Porque a gente tem que tomar cuidado. Fico pensando nas agências de fact-checking, elas que associam Lula e Bolsonaro como se fossem faces da mesma moeda. Então, será que não são eles que estão fazendo isso e não a gente? Como que vocês encaram isso? Como que vocês entendem, compreendem? Olha, eu acho que existem duas coisas nessa dinâmica. Uma coisa é o discurso de ódio, né, que é uma incitação à violência. Né? Enfim, quando Bolsonaro diz vamos metralhar, né, vamos fuzilar a petralhada, né, isso é um chamado à violência. Né? Quando a gente fala no fact-checking, e aí a minha preocupação vai nesse sentido, né, o fact-checking, ele tende, primeiro, o fact-checking é muito seletivo no que ele checa, né? As agências são muito seletivas no que eles checam. Por exemplo, eu não sei se eles checaram a cobertura eles nunca checam a cobertura da grande mídia, né? Eles só checam a cobertura ou da mídia alternativa, e eles fizeram isso muitas vezes e puniram, né? Por exemplo, o caso do terço do Papa na campanha de 2018, né? A informação foi transmitida pela grande mídia, o Estado transmitiu, a Folha transmitiu, o 247 transmitiu, e a mídia alternativa foi punida com invisibilidade, e a mídia tradicional não. Né? Então, acho que existem duas questões aí. Existe uma questão do uso, né, do medo da desinformação como instrumento de calar certas vozes de oposição. Né? Mas que, por outro lado, não se cala os agentes que estão aí continuam, né, de maneira impune. As mídias sociais, elas efetivamente não punem desinformação promovida por esses agentes do circuito bolsonarista. Né? O Lênin tinha falado do rádio, e quando a gente fala do rádio, eu acho que uma das coisas mais escandalosas do rádio é o radialismo policial. Esse é o campo do horror mais puro, porque também a incitação da violência ocorre ali, essa cultura da violência é muito construída dentro não só do rádio, mas também na televisão, nos programas policiais. Né? E também permanecem intocados pelo debate. Eu tive a oportunidade de escrever um texto sobre a história do contador do Lula ligado ao PCC, enfim. E o que é muito interessante é que a informação sobre Lula não tem nenhuma relação. Entretanto, a foto que ilustra a matéria é Lula, né?
E toda uma série de pequenas informações são colocadas. Então, eu acho que assim, tem coisas diferentes. Existe desinformação, e eu acho que em relação à desinformação, você, né, a Marcela estava falando no curso, o mais importante é a gente criar uma cultura, né, uma educação de crítica do conteúdo desinformativo, essa eu acho que é a grande questão, né, e criticar o uso da desinformação como instrumento de calar determinadas vozes, mas dar vozes a outros. Acho que aí está a questão. Outra coisa é o discurso de ódio. Né? O discurso de ódio, ele é efetivamente aquela coisa, né, de você gritar fogo no cinema lotado, né? Você, enfim, palavras têm efeito, né? Palavras têm uma função performativa, elas levam a resultados concretos e dessa maneira palavras podem ser sancionadas. Então acho que são essas duas questões que têm que ser distinguidas, talvez. Vou ser rápido. Outro dia eu estava me lembrando que na década de 90, em função das ações do governo Collor e tudo mais, teve um grande movimento, né, chamado Ética na Política, defesa da ética na política, né? E aí Lula, Tasso de Ariçá, enfim, um monte de gente, né, dizendo que na política era necessário haver uma ética comum, dependente, né, das diferenças, etc. Bom, agora, o que me parece é que esse debate, que lá no passado, né, embalou uma série de ações, se perdeu, evidentemente, ao longo de todo um período, mas nesse momento chegou num nível assim de naturalização da violência por parte de quem está no poder que me chama muita atenção. Olha só, o Bolsonaro fez um juramento quando assumiu a presidência da República. Esse juramento foi público, né, no ambiente da Câmara, do Congresso Nacional, não é isso? Conduzido por o ministro do Supremo e tal, as instituições. E isso não é, de forma nenhuma, reivindicado pela imprensa, que deveria zelar por esse patrimônio, né? Patrimônio que diz respeito às normas jurídicas que querem levar adiante uma sociedade de milhões e milhões de pessoas. Eu acho que a imprensa ela não entendeu ainda que ela tem um papel de chamar a atenção de que a civilidade é uma construção, né? E nós somos uma sociedade onde o ethos militarista é muito arraigado. E quero chamar a atenção, quando eu chamo de ethos militarista, eu não estou falando do exército. Eu estou falando justamente da maneira como determinadas instituições e sujeitos preferem ou promovem a construção de um inimigo a ser abatido como forma de estabelecer alguma ordem, algum controle. Isso do ponto de vista material, isso do ponto de vista simbólico. A lógica é sempre beligerante, né? E a imprensa, me parece, passar pano para esse atual presidente, cuja prática discursiva é da naturalização da violência. Por exemplo, o Bruno e o Dom foram responsáveis pela própria morte porque foram no lugar onde não deviam, ponto. Quer dizer, o presidente que deveria estar preocupado em lidar com uma área do nosso país, que é uma área de interesse internacional, mas também uma área de difícil controle do ponto de vista das tecnologias disponíveis. Ele deveria estar falando uma outra coisa, dizendo, não, nós temos que aprimorar o sistema de controle, temos que apoiar o Exército e a Polícia Federal. Não. E esse tipo de fala é um tipo de fala que é sancionado pelas pessoas que têm pouco conhecimento formal. Por isso que eu abri a minha fala aqui falando com atenção nisso, né? Nós somos uma sociedade onde não é que as pessoas são burras, as pessoas não são burras, jamais podemos ter esse tipo de preconceito. Agora, a partir do momento que elas não são apresentadas a um conjunto de informações prévias para fazer conexões e entender que elas, de fato, é quem tem o poder de instituir um mandatário no âmbito do executivo, do legislativo ou mesmo do judiciário, embora não tenha eleição, né? Ao não ter isso,
essas pessoas acabam sendo meras sancionadoras de falas como essa, que informam ações institucionais. Eu tenho estudado nos últimos tempos, e para terminar, né, a ação de agentes de segurança na vida cotidiana. E é assombroso o nível de violência desses profissionais em discussões banais, em discussões, né? Isso aconteceu com Marcelo Arruda, vem acontecendo sistematicamente há muito tempo. Agora, com o governo Bolsonaro, isso aumentou e quero chamar a atenção, a tendência é aumentar mais e mais, até porque está no Globo de hoje ou de ontem. O nível de armamentismo no Brasil aumentou de 2018 para cá em 1.400%. Ou seja, nós temos hoje muito mais gente armada, muito mais gente se achando no direito de colocar termo aos conflitos com base no uso da força. Por quê? Porque há um desacreditamento das instituições num nível tal que todo mundo se acha, né, mandatário da sua própria justiça. Então, a imprensa deveria fazer essas conexões, né? Saber que quando ela está, de certa forma, banalizando o discurso de um presidente como é esse que nós temos, infelizmente, está, de certa forma, contribuindo para a construção de um ambiente de muita violência dos níveis simbólico e, sobretudo, material. Bom, não existe discursos, né? Existem atos de fala, né? Sempre que são locucionários, ilocucionários e perlocucionários. Eu acho que essa classificação dá para testar ela no cotidiano. Então, e também não existe liberdade de discurso, né? Por exemplo, quando o Bolsonaro assume a presidência da República, ele não poderia dizer não, né? Então, ele não tinha essa liberdade de discurso. Enfim, nós temos uma mídia muito fraca, exatamente pelo seu passado oligárquico e no fundo também a mídia reproduz o judiciário, reproduz as instituições, na medida em que o jornalista também se acha como dono do jornal. Então, ele acaba reproduzindo também como o juiz que acha que é o judiciário, entende? Então, esse processo é um processo histórico que nós temos, a frase não é minha, né, mas nós temos como futuro um imenso passado, né, para resgatar, vai levar muito tempo para a gente conseguir. O direito, então, é um desastre, né? O direito, a área do direito, ela foi tomada. O que é o direito? O que se busca hoje, agora mesmo, aprovar uma emenda constitucional de reduzindo o acesso à justiça em nome de melhor acesso à justiça. Eu acho fantástico isso. Quer dizer, e cada vez se fazem emendas para que se aprimore efetividades quantitativas. Ninguém pensa na qualidade das decisões. Os concursos públicos são quiz shows. Quiz shows. Então, você é treinado. Aí, uma certa classe média, né? Ela é especializada em concursos, tem um grande mercado concurseiro, se cria uma multiplicação de um dado imaginário, e aí as redes sociais multiplicam isso, e agora é a época do TikTok e tudo isso, e o judiciário agora já gosta de metaverso e essas coisas todas. Então, o que sobrou disso? Um ensino jurídico que é uma fábrica de reacionários, entende?
Se o direito fosse medicina, nós teríamos assim, a grande maioria dos médicos faria passeatas contra antibióticos e operações, porque estariam dizendo que antibióticos fazem mal à saúde. Sim, a grande parcela da comunidade jurídica brasileira é contra a Constituição. Ela diz que a Constituição traz direitos demais. Olha o grau da ignorância. A Constituição é uma carta de direitos. Entende? Então, onde nós erramos? Todo mundo errou nesse negócio. Os governos petistas erraram feio nisso, não se preocuparam com isso. Alguns fizeram uma leitura marxiana muito simplória de que o direito é apenas uma superestrutura da sociedade. Isso é quase patético. Mas isso aconteceu. Vocês sabem muito bem disso. Não vamos fazer essa discussão aqui do que aconteceu, e ninguém se preocupou com nada disso. Porque, afinal, essa coisa tudo se resolve na economia e na política. O direito, o que é o direito? Uma superestrutura. E quem vitimou a esquerda brasileira se não foi o lawfare, que é uma variante do direito usado politicamente, enfim. Então, nós temos aí o que houve com o direito brasileiro nesse quadro todo, quando você tem, e o Lenin ele cobra muito bem, o Bolsonaro jurou cumprir a Constituição, que ele descumpre todos os dias. E então, o que falta aí é que a imprensa não faz o constrangimento. Assim como no direito, o direito é assim, e foi assim, e deixou formar a Lava Jato por falta de constrangimento. Eram poucos. Os primeiros que denunciaram a Lava Jato cabiam dentro de uma Kombi. E ainda tinha lugar para o cobrador. Os primeiros. Eu fui um dos primeiros. Bom, hoje todo mundo era o cobrador. Eu era o cobrador. Isso. Então, muito difícil, por quê? Porque a Lava Jato ainda hoje, a Lava Jato tem um grande apoio. Por isso, talvez, a Marcela trouxe, né, a matéria do Globo, que eu li, da Folha. Vamos metralhar. Qual é a parte que você não entendeu aí? Por que isso precisa de interpretação? O que você quer dizer com vamos metralhar? Alguém tem dúvidas em termos de, minimamente, de interpretação? Um discurso desse tipo precisa de interpretação para dizer que onde está escrito vamos metralhar, vamos atirar flores? Ou vamos botar um não na frente, então? Na verdade, ele não quis dizer vamos metralhar, não vamos metralhar, ou algo desse tipo. Então, também, quando você vê assim, qual é a opinião da comunidade jurídica sobre os grandes assuntos da República? Aí você vai ficar surpreendido. Quando nós discutimos a presunção da inocência, mais de 60% dos advogados eram contra a presunção da inocência. Ou seja, 60% dos médicos achavam que curava doenças com camomila e não antibióticos, nesta metáfora mal feita. Mas, Lênio, o pior dessa metáfora, e a gente aprendeu isso com a Covid, e a crise das instituições é tão grande que a medicina também, né? Enfim, claro. O Conselho Federal de Medicina se recusou a condenar o uso de drogas sem comprovada validade científica, né? E, mais do que isso, né? Enfim, numa fala vazada, né? Assumiu que fazia isso por razões políticas, né? Então, nós tivemos, de fato, né? Eu acho que isso é parte de um processo
digamos, de crise das elites, né, no sentido que o Lenin mencionou, enfim, você também, elites no sentido de ter, pelo menos, algum tipo de presunção de legitimidade, né? E nós caímos nesse vale tudo. Mas eu queria até acrescentar um ponto aqui em relação ao direito e à Lava Jato, né, que a gente não explorou aqui nessa nossa discussão, e que tem a ver com a soberania, que é o fato de que essas discussões nos vêm de fora, né? Muito frequentemente, a Lava Jato hoje, é muito interessante, existe uma literatura, tanto no direito quanto na ciência política, dos Estados Unidos, que é extremamente lavajatista hoje. São livros publicados depois de 2020, né, e que vem reforçar essa ideia e vender para o público externo, né, vende-se a ideia de que a Lava Jato foi o grande momento civilizatório do Brasil. E eu acho que isso tem muito a ver, por quê? Porque os agentes políticos nacionais perdem de perspectiva aquilo que deveria ser o referente primário, no caso do direito à Constituição, e passam a mimetizar práticas, né, oriundas de outros países. Né? Aquela que vai fazer treinamento com o FBI, esse tipo de coisa. Eu queria fazer uma pergunta para o Lênio depois. Pode fazer. Não, só para completar, que veja que a OAB, falava do Conselho Federal de Medicina, a OAB pediu o impeachment da Dilma, mas não pediu do Bolsonaro. Né? Só para registro também. Uma curiosidade, Lênio, nós temos hoje a situação, né? O Moro, que poderia ser candidato a presidente, nem candidato a deputado pode ser, né? Parece que houve algum problema na sua carreira, né? Colocou a esposa para concorrer, etc. O Deltan Dallagnol também não está lá com essa bola toda. O que aconteceu, na sua opinião? Onde é que foi que eles erraram, considerando isso que o Afonso acabou de falar? Porque, minha opinião, eu não acho que seja um apego ao Estado Democrático de Direito que tenha feito com que isso se verifique. O que você acha que aconteceu? Não, no meio do caminho tinha uma pedra, né? A democracia brasileira joga por uma bola, foi um montinho artilheiro. A gente pode chamar isso de dialética também, né? Então, de algum momento, aconteceu o montinho artilheiro. Apareceu a Lava Jato, a Vaza Jato. A Vaza Jato é o antídoto, né? Não se descobre. Como é que descobriram a penicilina? Foi por um acaso. Então, essas coisas acontecem por um acaso. Não há nenhum amor pela democracia nessas coisas. Acontece e depois não se consegue. Claro que houve um componente forte que também não estava no radar dos próprios lavajatistas, que era, digamos, um grupo forte, né, como prerrogativas, que foi um incômodo na vida do Sérgio Moro e modéstia às favas, nós trabalhamos muito nisso. Então, isso também não estava no radar, porque até então a comunidade jurídica quedava-se silente nessas coisas todas. E nesta, porque houve uma conjunção de coisas, né? Quando nós fizemos a ação, eu fui o principal articulador dessa primeira ação, que foi a da presunção da inocência, o Lula não era nem investigado. Então, só para registrar para as pessoas que dizem, olha, eles fizeram uma ação para que depois acabou soltando o Lula, né, e tal. Não, o Lula não era nem investigado. Nós fizemos isso por uma percepção de que aquele turning point que o Supremo fez em 16 de fevereiro de 2016, mudando a perspectiva da presunção da inocência, tinha objetivos logo adiante. Não se calculava que fosse o Lula e outros, mas nós pensávamos aí sim, bem republicanamente, isso é bem sincero, quando nós fizemos isso, nós pensamos, mas tem milhares de pessoas que vão ser presos que não é necessário. Não pode ser assim, o Supremo errou. E aí
fizemos a ação e o Supremo acabou depois por um voto, né, com todo... Sempre é o problema do match point brasileiro, você fica para um lado, fica para o outro e tal, e conseguimos. E essa soma deste episódio, porque se a gente pegar o modo como ele foi feito pelo ministro Theory, pegou um habeas corpus bichado de Itapecerica da Serra, que não havia nem recurso do MP, ou seja, não podia nem ter feito, e ele fez, porque havia um objetivo. E aí nós antenamos e disse assim, tem coisa aí pela frente. E o Supremo não faz isso porque queria prender o cara de Itapecerica da Serra. Não. E aí começamos. E isso juntou na sequência com a Vaza Jato. Esse conjunto de elementos pega de surpresa por dois aspectos. Um, pela dialética da própria Vaza Jato, que denuncia tudo. E, por outro lado, não deixar morrer isso todos os dias na mídia. Eu escrevi sozinho 27 textos sobre um e 30 e poucos de outro. Ou seja, se pegar um por semana, nós não deixávamos morrer isso todos os dias, assim, até encher o saco, sabe? Eu até fiz um texto sobre o fator espiolhamento, né? Nós éramos tão teimosos que é como o sujeito que afoga o outro, que sempre chamava você é piolhento, você é piolhento. Aí o cara estava morrendo ainda, quando no último extetor ele fez assim, ó, para dizer, olha, eu não esqueci. Então, a gente fez isso. Eu acho que a soma disso ajudou bastante a fazer com que esse pessoal fosse para o seu lugar. Mas eles não estão liquidados, não. Eles estão concorrendo e nunca se sabe. O Brasil é muito complicado, né? Eu acho que no momento em que ficou-se sabendo que parte do dinheiro que ia ser repatriado daquela história toda iria para uma fundação. Esse episódio foi muito importante, e aí sim, aí tem que dar, e foi importante que a Raquel Dodge, que cometeu na sua carreira ali de procuradora, fez um acerto e um erro. O erro foi não ter apoiado o Supremo naquela questão do inquérito das fake news. Deixou o Supremo pendurado no pincel, o Supremo teve que fazer, e o custo político disso é muito alto. Mas o acerto dela foi entrar com ação contra essa fundação. Pelo peso político, isso bateu muito forte. Eu tinha esquecido isso. Foi muito importante isso, Lênin. Foi muito importante. Acho que naquele momento ali houve um olhar assim, como se digamos, tivesse igualado. Foi um soco no estômago, né? Isso aí. Ali o pistoleiro piscou. Obrigado. Pessoal, o nível está muito alto, está fluindo muito bem. A gente queria agradecer, eu e Marcela, a presença de vocês, e a gente queria fechar assim, com uma declaração aberta, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas, ao mesmo tempo, eu pensei nas eleições. A gente tem eleições em breve, né? As nossas últimas eleições foram, né? Não sei se vocês concordam, mas houve uma certa ruptura em 2018 em relação às outras eleições da redemocratização. Não sei se talvez 2014 foi uma transição, e a gente teve essa eleição, especialmente por parte da mídia, né? da mídia analógica e da mídia digital, em 2018 bastante diferente das anteriores. E eu queria perguntar não só o que a gente pode esperar do comportamento das duas mídias, né, da velha e nova, nessas eleições que vem por aí, mas se existe alguma coisa de diferente no povo, na estrutura jurídica,
consumo de mídia das pessoas de 2018 para 2022. Assim, se vocês identificam assim, o povo mais cascudo com mídias sociais, ou mais experiente, ou se a gente vê um mundo que está mais preparado hoje para lidar com assuntos que a gente falou hoje, como desinformação, do que estava naquela época, né, que muita gente estava segurando o celular pela primeira vez, assim, nos últimos anos, antes de 2018. Alguns textos acadêmicos levam a essa inclusão digital dos Estados Unidos, né, em relação a do Brasil. Foram dois processos diferentes, assim, com temporalidades diferentes, que as pessoas ingressaram, né, nesse mundo digital. E a gente teve essas questões, né, dos grupos de WhatsApp, né, agora grupos do Telegram, e o lance do gabinete de ódio, enfim, e todo esse imaginário que se criou em 2018. E essa é uma pergunta que eu queria fazer. E agora, em 2022, como vai ser? Os mesmos erros serão repetidos ou alguma coisa está diferente? Isso, para fechar, vocês podem falar à vontade. Muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado, Marcela. Foi excelente a sua moderação. E é isso, gente. Fique à vontade. Bom, vou começar primeiro agradecendo a oportunidade de estar aqui, né, aos moderadores, né, e aos meus colegas de debate, né, e também ao público do 247, que vai nos assistir, né. Eu acho assim, eu acho que nós vivemos uma situação muito perigosa por um lado, mas eu me permito ser otimista pelo outro. Eu me permito ser otimista no seguinte sentido. 2018 foi a tempestade perfeita. Em 2018, todos os agentes estavam muito alinhados. Você tinha um judiciário muito alinhado com a extrema-direita atuou um pouco, a grande mídia deixou a extrema-direita atuar de uma maneira bastante radical, porque interessava, do ponto de vista de desestabilizar o governo Dilma Rousseff, né? E ali, naquele momento, nós estávamos com a construção da ideia de que o PT é uma organização criminosa, né? Enfim, associada à Lava Jato, no seu ápice, né? E mesmo assim, né, até tirarem o Lula por força de decisão judicial, né, ele era favorito para ganhar a eleição, né? Então, hoje, eu acho que nós estamos vivendo uma situação que, por um lado, institucionalmente, os agentes estão mais dispersos. Né? O Moro, o Dallagnol caíram de desgraça, né? O judiciário sofreu um certo baque. A mídia tradicional, ela está numa situação interessante, porque, se por um lado ela continua sendo criticada pela esquerda, agora tem essa ruptura, né? Enfim, de alguma forma, de credibilidade entre a mídia da extrema-direita e a mídia da direita tradicional, aquela coisa. Outro dia eu fui no aterro do Flamengo e tinha uma latinha de lixo, o povo escreveu Globo lixo. Né? Obviamente, isso é o povo da extrema-direita. Então, se por um lado, eu acho que institucionalmente as coisas não estão tão mais amarradas para garantir a derrota do PT, por outro lado, nesse ambiente de desinstitucionalização extrema, nós temos essas ameaças golpistas. Então, esse é o lado do perigo. Né? Mas eu acho que é muito importante, o Lênio mencionou o trabalho de prerrogativas, eu acho que o trabalho também da academia, né, no sentido de atuar como agente crítico, né, desse processo, agente que congrega informações ou congrega interpretações desse processo. Eu acho que, de alguma forma, debates como esses que nós estamos fazendo aqui, eles trazem um pouco mais ajudam a normatizar, digamos, a retórica, perspectivas, né, sobre essa situação que a gente vai viver a partir de agora, né? E eu, enfim, prefiro, mesmo reconhecendo os riscos, né, apostar no otimismo, que não significa dizer que nós não tenhamos que ficar com os dois olhos abertos, né, enfim, mas que nós possamos acreditar digamos assim, no sucesso, né, na mudança a partir das urnas das eleições do final do ano.
Eu vou falar rapidinho. Primeiro, também agradecer a vocês o convite, falar da minha satisfação de ter participado aqui com o Afonso, com o Lênio desse debate, mediado pela Marcela e pelo Rodrigo. E, olha, esses últimos anos a gente tem trabalhado muito, né? Mesmo durante a pandemia, né, a gente trabalhou para dedéu. A gente fez live para caramba, a gente participou de não sei quantas reuniões, né? Não sei quantos grupos de WhatsApp. Esse é um saldo desse processo da pandemia para mim. Eu tive que aprender a lidar com esse mundo e hoje eu me mantenho em vários grupos de WhatsApp calado, ouvindo o que as pessoas dizem. Ouvindo mesmo, porque eu trabalho com camelôs, né? Camelô, imagina, o cara está vendendo as coisas e tal, então ele não tem tempo para ficar digitando nada. Então ele fala ali, então tem que ter uma certa paciência para ouvir e tal. E é muito interessante perceber o seguinte: eles têm suas bolhas, né? Existe a bolha deles lá, tem a bolha do pessoal que anda de bicicleta ali, dos artistas acolá, mas volta e meia um assunto perpassa todos esses grupos. E, lógico, isso vai pelo Instagram, vem pelo Facebook. O Facebook está meio caído, né? Mais Instagram e tal. Mas, em algum momento, eles falam assim, né? Alguém pode falar assim, mas eu vi na Globo tal coisa assim, assim, assado. No SBT falou isso, aquilo outro. Quer dizer, então, de alguma maneira, as verdades são construídas de acordo com essas mídias, com esses canais, voltado para essas bolhas, mas, de alguma maneira, há uma busca por esse lugar da tradição. Aí me lembro muito do Weber, né? O Weber com a dominação tradicional e burocrática, né? Essa nossa imprensa tradicional, ela exerce esse domínio ainda, no meu entender. E a gente tem o papel, então, de controlar isso, de estar atento, de procurar furar, né? Isso que o Lênin está falando, de escrever. Tem que escrever mesmo. A gente não pode se furtar a dar entrevista e tal, tal, tal. Mas eu diria assim, que, do ponto de vista da política, a gente não pode deixar de estar no corpo a corpo, no tete-a-tete. Disputar. Né? Disputar. Esse é o nosso papel, e isso num momento muito importante, por um lado, de derrotar a extrema-direita. É muito importante derrotar a extrema-direita. Hoje é o Lula que tem essa possibilidade. Se não fosse o Lula, se fosse o Ciro Gomes, eu certamente votaria no Ciro Gomes. Se fosse o Alckmin, se o Alckmin não fosse o vice, se ele fosse, também faria a mesma coisa, entendeu? Porque isso Agora, por que é importante derrotar a extrema-direita? Porque é necessário ter futuro. Nós aqui, eu, Afonso, Lênio, né, a gente já está passando dos 50 anos de idade, a gente tem uma carreira, a gente tem um lugar de fala, a gente tem... Né? Essa juventude não tem. Assim, eu estou olhando para você, Marcela, e para o Rodrigo, vocês estão aí, né, na universidade e tal. Agora, o amanhã de vocês no mundo do trabalho, talvez seja incerto. Talvez seja incerto, mesmo vocês sendo pessoas de classe média, etc. Por quê? Porque esse país não se desenvolve. E esse é o grande problema que está colocado aqui. Né? E acho que a gente tem essa responsabilidade pública, né? De buscar hoje construir os meios, os elementos para que as gerações que vão nos suceder possam se estabelecer no mundo com dignidade e dizer que isso é devido à democracia, isso é devido a uma sociedade civil organizada, né? Onde os valores do militarismo são controlados fora da vida civil, e aí sim a doutrina militar ocupa lá os quartéis para cuidar do Estado-nação. Essa contaminação que tem hoje da política, essa coisa do golpe que o Afonso, né? Isso é uma coisa que a gente não esperava estar tendo que lidar de novo com isso. Mas acho que nós temos condições de passar por esse momento gravíssimo, porque, de alguma maneira, aí vou mimetizar um pouco os cientistas políticos, né? De alguma maneira, aos trancos e barrancos, há instituições do nosso país que também aprenderam o que é ser na democracia. E acho que nós temos que confiar nisso
para ir adiante. Bom, quero agradecer também ao Rodrigo e a Marcela, e o Afonso e o Lenin, que é a primeira vez que fizemos uma live juntos. Foi bom para vocês também, não? Então, antes, só assim, uma questão que a gente não falou que me preocupa um pouco é a falta de comunicação do programa do PT ou do Lula, enfim, que poderia ser do Ciro Gomes, que poderia, eu quero, isso que o Lenin falou é muito importante. Nós estamos preocupados com a democracia para poder continuar falando, sobrevivendo, que o país sobreviva. Sem democracia, nada disso vale a pena. Então, para as pessoas também pensarem, né, de que não teríamos problema nenhum se o candidato fosse o Alckmin e contra o Bolsonaro, enfim, Ciro Gomes, ou por favor, nós pensamos republicanamente na democracia. Mas, só para registro isso, sempre é bom deixar isso, foi bom o Lene falar isso. Outra coisinha aqui que eu queria dizer, a gente tem que comunicar melhor, o programa tem que comunicar melhor, o programa de governo, enfim, com relação à segurança pública. As pessoas que mais sofrem com a violência são os pobres. E se você pegar o parlamento, hoje tem 100 e tantos deputados que são deputado cabo, deputado capitão, deputado isso, são tudo, eles são tudo oriundos da polícia que entraram com o discurso da segurança pública. Então tem que eu não sei qual é o caminho, mas não tem que comunicar para as pessoas que o PT se preocupa, que a esquerda, enfim, que os progressistas se preocupam com a segurança pública. Eles não são amigos dos bandidos. Mas estou sendo muito claro para dizer isso. E isso machuca um pouco os setores da esquerda querer falar sobre segurança e tal. Querido, fale. O Lenin lembrou. Tem que andar nas ruas, saber o que as pessoas estão pensando. O mundo, como dizia o Geraldo Vandré na música, a vida não se resume a festivais. Então, o WhatsApp não é a vida. A neocaverna, Platão foi o primeiro a denunciar as fake news e os grupos de WhatsApp da época da Grécia Antiga, os WhatsApp que tinham, o Platão correu eles a pau. O Platão odiava essa gente toda. Afinal, mataram o professor dele. Entende? O mito da caverna é uma denúncia com relação a isso. E as neocavernas, que eu chamo, elas não são o mundo. Elas são uma subrepresentação do mundo. Tem que perguntar para as pessoas do seu prédio, o porteiro, as pessoas do cotidiano, o que eles acham sobre segurança pública. Entende? Tem que ouvir eles e comunicar com eles. Porque, senão, essas mesmas pessoas vão continuar fazendo os votos que fazem, porque a gente abandonou esse setor, de certo modo, da discussão. Estou certo? Só para deixar registrado, isso não estava na nossa pauta, nem pensamos nesse assunto, mas, de certo modo, ela entra também. Então, porque o modelo de segurança pública que esses setores praticam, né, se conecta com a perversão da democracia. Exatamente. E aí, na percepção que as pessoas têm, as pessoas acham que bandido bom é bandido morto. Claro. E coincidentemente com isso, os nossos capitalistas não querem se preocupar, nem os políticos, com os presídios. Exatamente. Entende? Aí o que eles fazem? Todos os presídios, de todos inclusive os governos petistas, eles, em vez de guardar cada cara dentro de uma cela ou dois, eles abrem a galeria, claro, para formar o prefeito, para formar o líder, etc. Um governador amigo meu perguntou: o que você tem uma ideia para segurança pública? Eu digo, não abra a galeria, não deixe-se
juntarem, porque você vai criar problemas. Ele não me escutou, enfim, essas coisas que acontecem, ninguém resolve nada com relação a isso. E também os anos de... A morte para contra ele, né? Exatamente. Os anos de governo do PT também, ninguém se preocupou com isso. Eu fui uma vez fazer uma palestra sobre segurança num negócio, sobre cracólogos, e tinha mais agentes que iam cuidar disso do que cracólogos na cidade. Enfim, tinha mais gente para cuidar do que cracólogos, né? Então, essas coisas que foram erros que tem que tentar corrigir. Então, mídia social, a mídia alternativa, né? A academia, grupos como o Prerro, são 3 grandes elementos que são postos aí na resistência para atravessar tudo isso. E o povo na rua, que eu acho que é o maior elemento. Vai precisar. Não sei qual é o momento, se isso vai ser alguma coisa espontânea, se vai ser por necessidade, vai ser por montinho artilheiro, não sei, mas vai precisar. Isso, nós vamos precisar de gente na rua pela democracia. Aí, de novo, como disse o Lênin, não interessa, poderia ser com qualquer um, mas é pela democracia. Então, você vai pensando na democracia, né, para a rua, nesse ponto. Então, queria registrar isso e agradecer de novo e falar que nesse momento os dados objetivos mostram que nós temos, de um lado, parlamento, o centrão, poder executivo e forças armadas, e, de outro lado, o Supremo Tribunal resistindo. Aí o Supremo tem que ser apoiado nesse sentido fortemente. E isso talvez vamos precisar dos movimentos sociais. O movimento estudantil, que no Brasil virou... O movimento estudantil no Brasil é ir e vir à faculdade. Agora ele nem vai mais porque fica em casa atrás da internet. Cadê o movimento estudantil? Sucumbiu? O que houve com o movimento estudantil? E os movimentos sociais? Então, é isso. Abraço. Muito obrigada. Eu quero fazer um agradecimento final. Quero dizer que essas 3 falas foram de extrema importância. Essa pontuação do Lênio sobre a segurança, a gente precisa mesmo pensar nisso. Eu gostei muito do otimismo do Afonso, aquele que a gente pega e segue pensando vai dar certo. O Lênin falando que temos condições de ir adiante. Eu acredito que realmente a gente tem condições de ir adiante, já indo, relembrando todo mundo que temos a segunda etapa do nosso curso de combate à desinformação, e isso também traz munição de seguir adiante, traz munição para a gente ter um pensamento mais otimista em relação à eleição desse ano. Então, a gente precisa unir esforços. Então, eu reitero que o link está na descrição para se inscrever. Também falo novamente sobre o apoio pelo Pix, pelo Catarse. Enfim, eu reitero também o agradecimento que o Kinan, também meu colega aqui, que é sempre um prazer estar com ele, dividir essa tela, com o professor Afonso, professor Lênio, foi uma honra ouvir toda essa conversa, esse diálogo. Espero que possamos nos encontrar mais vezes, porque foi muito enriquecedor mesmo. Agradeço e no que for estaremos aí.